Conto de fadas para mulheres do século XXI. Crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe, e poderemos casar e constituir um lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar. Lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: nem morta. Como eu sei que tu é uma pessoa que tem uma militância forte na questão de gênero, tanto no CEBI quanto na política, eu ia te fazer aí algumas provocações, né? E uma delas é justamente, a gente estava falando dessas pessoas que vendem a fé, que mercantilizam a vida mesmo das pessoas, e essas a gente compreende que elas se aliem nesse momento a esse projeto de morte que está aí com esse governo. Agora, tu como uma defensora dos direitos humanos, defensora da mulher, quando a gente vê, e eu tenho exemplos bem próximos de mim, uma mulher negra, pobre, funcionária pública, defendendo o Bolsonaro, o que isso provoca em ti? Sabe, o primeiro sentimento é de, poxa vida, né? Como assim, né? Dá uma indignação na gente de perceber isso. Mas não parar e pensar por que que isso acontece, né? A gente diz em outras situações muito, não basta ser mulher, não basta ser negro, não basta ser negra nesse caso, né? Não basta ser indígena. Quer dizer, qualquer ser humano, quando não tem consciência da sua origem e do que circula em torno disso, qual o preço que tu paga ainda hoje por ter esta cor de pele ou por ser deste gênero, como nós mulheres de uma forma geral, né? Até hoje não ter esta possibilidade de sermos na integralidade como ser humano, homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, ter essa distinção ainda hoje de que homem pode, mulher não pode, de que o povo negro tem menos valor ou tem adjetivos pejorativos que os diminuem diante de outros seres. Ser mulher é carregar consigo as consequências de ser mulher hoje, desde a origem. E ser negra e não ter a concepção do sofrimento do povo e da forma como o povo ainda hoje é tratado, o povo negro, e inclusive por este senhor, nosso presidente, nosso não, ele governa a nação, e defender este presidente que não está nem aí para o povo negro, não está nem aí para os pobres. Aliás, está, né? Porque ele não se importa nem um pouquinho, que é mais é que desapareçam da face da terra, né? Porque a política que ele vem implementando não é uma política de defesa ou de proteção do povo pobre, trabalhador, muito menos negro ou indígena. Às vezes a pessoa está tão fechada naquele pensamento, né? A gente vê o caso da Sarah Winter, por exemplo. É a pessoa mais conhecida lá do Movimento 300, mas não é a pessoa que está à frente. Por quê? Porque ela é mulher.
Quando a gente vê lá na frente do Planalto os tais 300, que poderiam também se chamar Ku Klux Klan, lá se manifestando, quem está puxando é sempre um homem, né? Agora, a gente vê como a própria linguagem reforça essa questão do machismo como uma relação de poder. A gente está falando de presidente. Quando a Dilma era a presidenta, havia toda uma celeuma, não só da ala conservadora, mas até de gente progressista, dizendo que não existia o termo presidenta, porque o sufixo ante, ente, é neutro, bem neutro. A gente estava falando agora há pouco de papa, né? Papa, se você olhar lá no dicionário, tem um feminino para papa, papisa. Quantas papisas nós tivemos, né? E teremos? No dicionário também tem um feminino para presidente. E, aliás, presidenta está no dicionário desde 1867, no OAI, se eu não me engano. Só que aí os defensores da gramática dizem que não pode, coisa e tal e coisa. Só que numa relação de poder em que o governante é a pessoa que conduz um Estado ou conduz uma nação, nós temos governanta, que é aquela mulher que é a que cuida da casa. Oi? Agora, quanto à linguagem, eu não tenho essa formação que tu tem, nem nada, mas eu tenho um sentimento que é uma coisa muito cruel. E é bom de fazer isso para ver as expressões, né? A gente está numa sala cheia de mulheres e alguém ir na tua frente cumprimentar os senhores é horrível. A gente passou a vida inteira ouvindo isso. Se tiver um homem lá na sala e o resto tudo mulher, o cumprimento é senhores. Lá, de vez em quando, alguém complementa, e senhoras, né? Ou então, nas nossas celebrações dominicais, vem melhorando, mas ainda, de vez em quando, é irmãos, né? E não irmãos e irmãs. E quem acompanha a questão da linguagem inclusiva fere o ouvido. Agora, a melhor coisa que tem é tu estar numa sala majoritariamente de homens e cumprimentar só no feminino e falar só no feminino. As pessoas começam a ficar inquietas, os homens começam a ficar inquietas nas cadeiras. Aí vem o contraponto, né? A gente a vida inteira teve que acompanhar esse tratamento e quando a gente fala é mimimi, né? Essas conversas, lá vem as mulheres com os mimimi delas. Não é mimimi, não. Essa questão da fala inclusiva, ela é algo importante e fundamental, porque começa por aí. Porque quando tu consegue lembrar que o tratamento é importante na fala, o tratamento começa a mudar também nas ações, né? Tu olhar que é importante ter paridade nas falas, paridade no tratar, de colocar em espaço de poder também as mulheres, né? Outro dia a gente discutia esta questão, né? Dentro do Partido dos Trabalhadores já se mudou isso, já tem que ter paridade na direção, mas ainda nem sempre se consegue a questão racial, que é trazer, então, o povo negro para dentro da direção, e a questão geracional, que é botar a juventude também. Onde é que está o povo negro dentro dos espaços de direção? Onde é que estão as mulheres? Para ver como é um exercício e que precisa ser, a todo momento, retomado. Mas eu queria voltar lá para dentro da igreja, do espaço lá dentro da igreja, nós mulheres. Eu lia ontem uma matéria que eu achei bem interessante, é a questão do espaço das mulheres. Aí diz assim, mas elas são ministras, mas elas são leitoras, mas elas varrem a igreja, elas lavam a roupa do padre, elas lavam os utensílios do altar, não sei o que. Só um pouquinho, né? E os espaços de decisão, e os espaços de poder, os espaços de fala. Só a nossa igreja não consegue dar esse passo. O que é travanca? Porque, na verdade, na origem, eram as mulheres que estavam em frente. A primeira testemunha da ressurreição,
as primeiras lideranças da igreja que surge pós-ressurreição ali, a igreja, eram as mulheres. E tem mulheres capacitadas, qualificadas, teólogas maravilhosas, que fariam uma outra leitura em todos os espaços de poder, de decisão, onde as mulheres estão à frente. Teve uma mudança significativa na política geral. Na igreja não seria diferente. Aí a gente vê, o Papa Francisco vem devagar, porque tirariam ele, arrancariam ele do seu posto, né? A gente viu isso com a questão do sínodo da Amazônia, que ele não conseguiu, que foi os homens casados serem ordenados. Ele vem nomeando mulheres nos espaços de poder lá dentro do Vaticano, para ir quebrando um pouco isso. Mas, assim, este compasso nós, talvez meus netos ou bisnetos, alguma ordenação de alguma mulher, que poderia mudar também a história da igreja, a reflexão e tal, porque todas as outras igrejas conseguem, porque só a nossa não. Não tem nenhum argumento que se sustente, né? Quando a gente olha para a Não. igreja anglicana e vê que elas ocupam os cargos máximos, não tem nenhum argumento que sustente ainda esse ranço da igreja católica. Um sociolinguista, que é o Marcos Banho, escreveu um livrinho chamado Preconceito Linguístico. É muito interessante que ele tenha colocado esse nome no livro, porque ele defende que não existe o preconceito linguístico. O que existe é o preconceito social, que aí faz com que a gente escolha como neutro o gênero masculino. O homem é a espécie mais evoluída, o homem ou a humanidade. Então isso é uma escolha política. O Marcos Banho que diz, inclusive, o seguinte: quando a gente chama a norma de culta, quem não conhece ou não domina a norma culta é o inculto, ou seja, ignorante. Quando a gente chama de norma padrão, piorou, porque padrão vem do mesmo radical da palavra patrão. Então, a norma padrão é a norma do patrão. É uma forma de dominação. Adelaide, a conversa está tão boa que a gente extrapolou aí o nosso tempo. Eu tinha mais coisa para te perguntar, mas acho que tu deste uma aula para nós de cidadania, de direitos humanos. Eu trabalhei os últimos vídeos com gente formada na área da educação, eu sou da área da educação. Aí o pessoal que está assistindo esse vídeo agora pode estranhar por que eu saí da educação, e na verdade eu não saí, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho de educação popular. O CEBI se pauta pela educação popular. Então a gente ainda está no campo da educação. E eu acho que nesse sentido, o vídeo de hoje é muito bom para a gente pensar passos para a gente sair dessa situação que a gente está. Só eu queria, então, para a gente finalizar, tu me dizer quais são os teus próximos passos aí na sua realidade local. Então, Zé, eu penso que a transformação, ou a possibilidade de transformar a vida da gente num sentido de dignidade, de cidadania e tal, ela precisa ser construída no conjunto, e tem algumas possibilidades para que a gente possa fazer isso. A pandemia agora, ela possibilitou já alguns exercícios disso, que é a solidariedade, de alguma maneira, frente às grandes necessidades que surgiram e que possivelmente demorarão a serem solucionadas, né? Porque a gente sabe que a economia, quando tudo isso passar, ainda vai levar um bom tempo para voltar ao patamar. Algumas pessoas no início diziam que pós-pandemia iria revolucionar. No começo eu até pensei. Hoje eu já penso que a pandemia não foi o suficiente para mudar a humanidade. Tá? Homens e mulheres estão tão impregnados com esse sistema que mata, que exclui e que não traz para o centro, e que não inclui, e que não proporciona a igualdade de direitos,
penso que algumas coisas, assim, algumas pessoas vão tratar de forma diferente algumas relações, sim, mas o sistema capitalista, ele está tão impregnado. Veja que as pessoas não conseguem ficar 2 meses, 3 meses sem ir no shopping, que quando abre o shopping há uma invasão, é uma coisa maluca. Mas, de qualquer forma, antes da pandemia, eu já havia conversado com minha família, com o meu partido, com a comunidade, umas pessoas mais próximas, enfim, e me coloquei para disputar um espaço no Legislativo Municipal. Então, eu hoje estou pré-candidata a vereadora em Gravataí e, embora muitas pessoas não saibam ou não acompanhem, né, o papel do legislativo, ele é um papel importante. Veja que as pessoas que hoje conseguem acessar a renda básica, os R$ 600, foi por conta do legislativo. O executivo repassa o recurso que é público, mas quem definiu foi os partidos políticos representados no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Os primeiros passos da renda básica e emergencial foi do Partido dos Trabalhadores. É quem defende sempre o papel do Estado e a necessidade de ajudar, não como benesse, mas como direito cidadão, a cidadania das pessoas, a vida digna e, portanto, uma renda básica neste momento difícil que a gente passa da pandemia, do desemprego e da falta de trabalho para as pessoas. Então, eu me coloco como pré-candidata porque eu penso que vereadores, e Gravataí, a gente acompanhando, dá vontade de chorar, de 21 vereadores, 15 são da base do governo. Agora, pensa, qualquer projeto que caia lá, do executivo passa batidinho, né? Por outro lado, tem um projeto da única vereadora eleita do município que cria uma patrulha Maria da Penha pela Guarda Municipal. É um projeto importantíssimo, porque as mulheres, no período de pandemia, cresceu o número de violência doméstica nesse período. Então, não passa. Ficam jogando de comissão para comissão e não passa. A gente está fazendo um movimento grande em Gravataí, junto com o Conselho da Mulher, eu sou conselheira da mulher também, para que os vereadores ouçam a voz das mulheres e aprovem o projeto. O papel de um vereador, de uma vereadora no município, ele é importante. E termos lá representantes que saem das comunidades e que conhecem um pouco da realidade do povo que sofre, porque é trabalhadora, porque também conhece, porque sente também dentro da sua vida as necessidades, pode também mudar as concepções dentro do município nas políticas públicas. Joia, assim a gente vai fechando com o início da nossa conversa, né? Que tu disseste que não adianta ter uma fé dita engajada se ela não se concretiza de alguma forma, e essa forma me parece bem pé no chão e bem estratégica. A gente precisa de mais mulheres. Na verdade, a gente precisa de mais mulheres na política, mas mais Adelaides, mais Beneditas, mais Marias do Rosário, mais Luísas Erondinas, e menos Carla Zambelli, menos Joyce Hasselmans. Então, assim, eu faço questão de dar vitrine aí para esse teu momento, porque não basta no discurso de paridade a gente colocar mulheres e negros que pensam como esses que estão aí hoje na Fundação Palmares, que estão aí negociando cargos, negociando vantagens, esvazia todo o nosso discurso, às vezes, a questão da paridade, quando a gente se pega somente na questão de que a mulher é negro, então, pelo sistema de cotas passou. Tem que ter um projeto voltado também para a sua comunidade, para a sua realidade, para a sua população.
quero te parabenizar aí pela sua iniciativa, pela sua coragem, né? Porque há tanto tempo que está aí na militância e resolver tomar esse passo é porque realmente sente que a comunidade de Gravataí precisa de ti. Meus parabéns. Mais algum recadinho? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade da gente bater esse papo. Acho que é agradável, enfim. Acho que é importante sempre a gente poder colocar naquilo da onde a gente vem e para onde a gente busca caminhar e com quem busca caminhar. Eu acho que isso sempre é fundamental. Eu acompanho também a tua trajetória, Zé, e acho muito bacana, acho muito legal, porque neste período algumas pessoas podem, e acho que é importante também, né? Descansar, ler bastante, cultivar algumas coisas dentro de casa, olhar um bom filme e tal, mas também tem outras que buscam fazer uma reflexão e ajudar essa reflexão, levar esperança e possibilidades para outras tantas pessoas que às vezes não conseguem dar esse passo para frente, né? Porque também este momento tem causado dor e tristeza na vida das pessoas. E não é fácil levar esperança para as pessoas quando às vezes nem a gente consegue ter certeza ou ter esperança diante da realidade que nos cerca, né? Uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política, tudo junto no mesmo momento é algo pesado demais na vida do povo, né? A nossa fé, a nossa resistência e a trajetória que nos forjou, ela nos dá essa força e essa coragem de seguirmos e não ficarmos de braços cruzados. Então, acho que essa é a nossa sina, digamos assim, né? E não foi a gente que escolheu, acho que a gente foi escolhido e escolhida para isso. Então, por isso que a gente resiste e segue. Eu acredito nisso também, tanto é que eu costumo dizer que eu estou gravando contra a minha vontade, porque como dá trabalho isso aqui. Por outro lado, eu acho que é importante dizer para as pessoas que eu estou no meio de um doutorado. Essa semana mesmo eu ia ter uma reunião com o meu orientador, acabou não acontecendo, vai acontecer no dia em que esse vídeo vai ao ar. Mas eu estou tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Ontem mesmo a gente terminou aqui em família de maratonar Avatar. Então, sobra um tempinho, viu, pessoal? Sobra um tempinho para a gente poder cuidar também dessas coisas que acabam sendo uma higiene mental. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Adelaide é parceira do CEBI aí há tantos anos, né? E temos juntos aí uma caminhada bonita aí pelo Rio Grande do Sul. Esperamos que siga adiante, não só dentro das portas das igrejas, mas que isso se faça ecoar também nas demais realidades do nosso povo tão sofrido. Verdade. Amém. Amém. Obrigado, Adelaide.